Voltando com o mob. Play. Continue a nadar, a nadar até achar a solução. Como é que eu posso dizer? Eles parecem mesmo de outro mundo. Nossa, eles têm olhos bonitos. Waifus calvas. Caralho! Vocês perceberam isso aqui? Será que o Lula é um ET? É uma mistura de Lula com Precure. Com... Lula tá convidando o pessoal pra conhecer ali a Brasília. Jogar cartinha, né? Tem que jogar. Imagina, porra, Uno. Imagina se você lança um Uno contra essa Terra. Você tá querendo o quê? Causar guerra entre o universo. Você tá querendo causar um Star Wars aqui. Se você bota um Uno pra galera jogar. Porra. Ainda bem que tá sendo, sei lá, um buraco, né? Uma coisa sem muita emoção. O truco, Uno, entendeu? Não pode. Tá tudo tomando suco de laranja. Suco de laranja é extraterrestre. Boa, garoto, boa. Vai! Isso! Dá o cachecol. Mikasa, libera esse cachecol, Mikasa. Dá o cachecol, Mikasa. Dá o cachecol. Ele deu um Death Note. Então o que a gente já tem aqui até agora? A gente tem o cachecol da Mikasa, o Death Note. Deu aqui, ó. Deu aqui o Death Note. Olha, ó. Olha o Death Note aqui. Certeza que essa corzinha. Deu um relógio. Deu um relógio. Será o relógio de Steins Gate? E chiclete. Chiclete, não tenho referência de chiclete. Chiclete eu não tenho referência. Pode ser o relógio do Ben 10, sim, Micão. Pode ser o relógio do Ben 10, pode ser. Mas chiclete? Chiclete não tem. Opa! Olha a felicidade deste jovem. Olha a felicidade deste jovem em se livrar finalmente do seu Nintendo DS. Finalmente se livrando do seu Nintendinho. A felicidade do jovem. E ele não quer se livrar no planeta dele, ele quer se livrar pra essa DS, porque aí ele tem certeza que ele não vai ter devolução dessa porcaria. Caralho, vocês não entenderam isso aqui, gente. Isso aqui é um mob falando que... Ele falou que... Ele acabou de falar, eu não tenho nada. Talvez ele apontou um dedo assim. Ele apontou um dedo assim, ó. Será? Será? Mob é o Lula criança? Fica aí o questionamento, hein? E aí, ele apontou, ele mostrou o dedo assim e tal. E ele mostrou os poderes, então ele deu o dedo. Ele deu o dedo. E ele perdeu os poderes porque ele deu o dedo. E aí sim ele virou político. Tá tudo explicado lá. Nossa, ninguém tirando a roupa porque ele vai dar a imagem de gostoso que ele é. Com essa porra aí. Pijama usado. Agora você sabe, né, por que eles viram ET, né? Vocês sabem, né? Essa fumacinha aqui, ó. Fumacinha verde. Só isso que eu tenho pra falar. Dá boa, dá boa. Abduzido. Abduzido. Meu Deus. Ele fez uma suruba com ETs. Esse daí teve famosa bad trip, né? Enquanto os outros tiveram apenas uma trip, ele teve a bad trip. Ele tá na trip até agora, inclusive. Tá vendo um monte de coisa diferente. Isso aqui claramente é uma viagem de drogas. Não pensaram em ter armas? Como assim não pensaram em ter armas? Então quer dizer que eles não têm Sword Art Online? Acabou a bateria, mano. 3 horas. Acabou a bateria do Nintendinho? Dura 3 horas essa merda no máximo. Caralho, isso aqui é o Pequeno Príncipe Reverso. Muita droga. Ficou, pô, não lembro. Não lembrou da Bad Trip, né? Tá, esse episódio aqui foi sobre amizade. Amizade, você não precisa ter uma pessoa que leia o seu pensamento pra você ser feliz. Você precisa só fazer coisas juntos e se divertir. Você pode até não falar a mesma língua, mas você vai conseguir, com a força do coração e a força da amizade e do bem e do bom, que é mob ao contrário, você tiver pensamentos bacanas, você vai conseguir ter a felicidade. A base da mímica também, exatamente. E a mímica para aqueles seres extraterrestres era um pouco mais difícil porque eles só tinham 4 dedos para fazer mímica, não? 4 dedos de cada mão, então era mais difícil, um pouco. Talvez a pessoa que do mundo hoje consiga melhor se comunicar com esses ETs é o Lula. É muito bonito esse episódio, né? A pessoa tá desesperançosa, né, tal, aí os amigos fazem a forcinha. Tá vendo como é bom um amigo fazer uma forcinha pra ser amigo? É bom, né? Aí, pô, todo mundo se esforçou pra fazer uma coisa bacana juntos, porque, pô, é legal estar junto, porque vai acabar o nosso clube, então a gente tem que fazer uma coisa memorável juntos. Independente do que aconteça, vai ser ótimo porque nós estamos juntos. No final, conseguiram alcançar os seus objetivos e tá todo mundo feliz.
E nada como drogas. Não, esse é bom demais. É bom. Todos os episódios de Mob não tem como você dar menos que 10 para Mob. Vamos pro episódio 9. Olha só, a gente sai do episódio. Onde o nosso amigo fez uma suruba de ET pra já começar o próximo episódio com a perereca. Se Sword Art Online é o anime do sexo, então o Mob é o anime do quê? Quando você faz sapos voarem, eles nadam. Isso é incrível, Mob. Ah, o sonho. Flashback. Momento... Dos momentos em que ele era amigo da... Agora que o bicho pega. Fudeu, irmão. Não tem experiência, só faz exercício, porra. O físico inexplicável de Mob. Tá cagado esse cabelo aí. Qual é essa porra aí? Meu Deus, vai ter uma fila agora. Aí, ó. Essa cena é muito boa. É que pra quem é importante mesmo, pesa mais. Quando você tá realmente emocionalmente envolvido, é mais difícil. Então esses caras que foram o primeiro da fila é o que menos se importa. É o mais superficial. Aí, entendeu? Serizawa e Reigen falando sobre mulher. É um negócio que deve ser muito bom, velho. Serizawa que ficou em casa no quarto por não sei quantos anos. E o Reigen, que é um solitário desde sempre. Os caras. Serizawa é muito bom, cara. Bom demais, cara. Bom demais. Reigen. Prestem atenção nessas palavras de Reigen, hein? É melhor evitar qualquer tipo de mentira. É importante isso aqui. O melhor amigo que só faz merda. As dicas do Hanazawa só cagam. Assim, eu só queria deixar um ponto aqui que o dublador do Hanazawa tem 78 anos de idade, né? Sério? Minha voz é estranha? Super calmo. Vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam, né? Não é o tamanho que importa, tá? Não é o tamanho. O que importa é o sentimento. Aí aquele amigo mais velho fala assim: amigão, você vai chegar com essa piquinha aí pra mim, não vai rolar certo, não vai dar certo não. Chega bobado. Você viu que a estratégia fez o seguinte: ele podia ter levantado o gato, mas a estratégia dele para ele não aparecer foi reforçar o freio do carro. Por quê? Porque quando ele exibiu o poder dele, ele teve uma frustração, que foi a Tsubame não se importar mais. Né? No começo do episódio a gente viu isso. E aí, agora ele reprime, né, os poderes dele. Então o que ele fez? Durante todo esse período, depois que ela não quis mais ver os poderes dele, ele usou os poderes dele de maneira que as pessoas não vissem. E mesmo apesar de ele trabalhar com isso e o caramba 4, ele ainda tá reprimindo bastante dos sentimentos dele. Novamente, ele podia ter usado os poderes dele, né? Não tem pós-créditos, não. Ótimo episódio. Agora só melhora. Agora pensem o seguinte: se ele, pra lidar com a frustração da Tsubame, não achar mais graça nele, nos poderes dele, ele fez toda essa repressão dos poderes dele, reprimiu tanto os poderes dele, a ponto de ele não querer expor isso pra ninguém, ou seja, ele não querer expor quem ele é pra ninguém. Agora aconteceu um acidente onde, bom, pode até interromper os planos dele, né? E ele tá muito centrado, muito focado em fazer uma determinada coisa acontecer. Vai vir muita frustração, né, agora, pra ele. E ele vai ter que lidar com essa frustração. Será que ele aprendeu alguma coisa durante todo o anime, né? Será que ele aprendeu alguma coisa que vai fazer ele lidar? Quem ele é e as frustrações que ele vai encontrar? Episódio 10. Vou pular o opening, foda-se. Adoro, mas vou pular. O último episódio não pulo, não. Shingeki no Kyojin. Esse daqui é o verdadeiro e único e verdadeiro Shingeki no Kyojin. Ninguém vai parar ele. Tatakai. Sem conversa, irmão. Sem papo. Quer poderzinho? Toma. Foda-se Eren, né, cara? O Eren está imparável. Caralho, Naruto. Tá diferente, Naruto, né? Ele não foi capaz de parar o mob. Por que ele não foi capaz de parar o mob? Existem várias teses para isso. Um dos motivos é que por mais que ele seja parecido, seja rival, que ele tivesse um contato próximo, não era tão próximo assim. O bastante para atingi-lo a ponto de fazer ele
voltar à consciência, certo? Não é a pessoa ser parecida com você, ou ela ter os mesmos poderes que você, ou ela ser uma pessoa que é referência pra você em algum aspecto, como o Hanezal, na época que o mob acha ele bonitão. No momento de descontrole, não é essa pessoa que vai ser a referência pra você voltar a si. O Hanezal é o primeiro que tentou parar o mob e fracassou. Não é porque é fraco, não é porque o Hanezal é fraco. Ele até conseguiu tocar na consciência do mob, mas o mob ele não consegue recuperar o controle da situação. A situação fugiu do controle dele. Quando a situação foge do seu controle, quem é que te bota de volta a ter consciência daquilo que está acontecendo? E como faz isso? O Hanezal não consegue. Simplesmente não consegue e não ia conseguir. Pode até fazer pensar, assim, talvez aqui fosse uma referência e tal. Parar não vai parar, não. Fazer voltar ao normal não vai fazer, não. Porque assim, outra coisa que essa situação mostra é que ele pode contar com os amigos dele. Então não é uma questão de poder contar com os amigos dele. Os amigos dele vão tentar ajudá-lo. É que alguns não vão conseguir, por vários motivos. Então ele tem amigos, a gente viu durante todo o anime que ele tem amigos. Ter amigos não é problema pro mob. Só que não necessariamente ele tá resolvendo um problema que o mob tá agora. O porquê que ele perdeu o controle. Então não tem como não tem como o Hanezal falar, vou resolver o problema. Ele não tem como resolver o problema. Ele pode ajudar. Então ele ajudou. Como que ele ajudou? Ele ajudou no momento de total descontrole do mob, o Hanezal ajudou a que o mob causasse o menor quantidade possível de dano ao redor, certo? Ou seja, ele conseguiu de alguma maneira fazer com que as ações do mob não interferissem tanto nas pessoas ao redor. Interferiu no ambiente, digamos assim, mas não tanto nas pessoas. Ele ainda conseguiu reduzir os danos que o mob tá fazendo nas pessoas ao redor. Então, um amigo, às vezes é pra isso. Ele vai resolver o problema? Não vai resolver. Às vezes você tem que ser podado, às vezes tem que ser parado, às vezes tem que ser contido. Essa foi a função do Hanezal. Mas lembre-se do que eu falei. Nosso querido Reigen falou, acho que no episódio passado, retrasado, não lembro exatamente. A verdade é uma coisa que pega. Quem é que vai conseguir trazer o mob pra realidade? Porque o ponto aqui é todo esse. O mob está fora, está inconsciente, ele está fora da realidade. Ele está reagindo e não está pensando sobre o que ele está fazendo. Olha o homem aí, o homem. Não sei se vocês perceberam também, mas isso aqui é quase como se tivesse a vida passando na frente do mob, porque ele tá... Então tá passando por todas as etapas que ele passou desde o começo do anime. Tá na mesma sequência. Pensem no seguinte, é como se ele estivesse relembrando tudo o que ele aprendeu até hoje. Então, primeira coisa que fez ele ter um pouquinho de desenvolvimento foi o contato dele com o Hanezal, que ele percebeu que ele não estava sozinho. Depois ele teve o contato com a sociedade secreta lá, que fez ele ter um pouquinho mais de desenvolvimento. Aí teve o embate com esse cara, que fez ele refletir bastante sobre a questão do próprio poder e ver o futuro dele, como seria se ele tivesse, né, seguindo o mesmo caminho e assim por diante. O fomento corporal vai chegar. Teve ali a sua parte, mas precisa aparecer, né? Tá na mesma sequência dos embates, principalmente. 11. Se esse episódio for até onde eu acho que ele vai, esse aqui é o melhor episódio de mob. Então vai deixar pro próximo, né? O que eu falei? Anos segurando, anos desde aquele momento. Anos suprimindo todas as emoções dele. E sendo que ele é a ponto de... Pensa o que passou na cabeça dele quando ele falou: eu vou ter que me jogar pra salvar essa criança e eu não vou conseguir me declarar pra Tsubomi. E aí veio o flashback da vida inteira na frente da cabeça dele. Tudo que ele abdicou pra se declarar pra Tsubomi gostar dele, tudo que ele largou mão, tudo que ele suprimiu, ele teve que abrir mão disso pra salvar o moleque. Então a cabeça dele é isso aí. O mob que vocês estão vendo tá destruindo tudo, essa força gigantesca, é o mob. Só que o mob também é o mob que viveu durante todo esse tempo com eles. Só que como o mob nunca demonstrou esse lado pra essas pessoas, o pessoal acha que tá fora de controle. Não é que ele tá só fora de controle.
é que ele tá 100% mostrando do que ele é capaz. E o que ele é capaz de destruir, não só de construir, né? Ele é capaz de destruir se ele quiser. Como é que você faz uma pessoa que tem tanto poder, tanta força, capaz de destruir, utilizar isso em equilíbrio a ponto de ser ela mesma e, ao mesmo tempo, fazer o bem para as pessoas ao redor? Como é que ela equilibra o que ela é e o que as pessoas esperam que ela seja? Como é que você não poda uma das duas coisas? Se eu sou quem eu quero, se eu sou quem eu sou, então provavelmente não vou ser o que as pessoas desejam que eu seja. Se eu sou o que as pessoas desejam que eu seja, eu não vou ser quem eu sou. E o que eu quero, que é Tsubomi, provavelmente não vou conseguir de nenhuma maneira, nem sendo quem eu sou, nem sendo o que ela espera que eu seja. E aí entra, né, todo desespero e assim por diante, e faz com que ele, no desespero, volte muito mais pra quem ele é do que pra quem as pessoas esperam que ele seja. Bom demais. Porra, essa parte é muito boa, velho. Vai se fuder. Porque esse cara, o que ele tava fazendo, né? Ele tava querendo se responsabilizar porque ele tem muito poder, né? Então, porque ele tem muito poder, ele tá querendo se responsabilizar pelo poder do mob, né? Em parar o mob. Só que ele não é responsável pelo filho dos outros, né? Ele fez uma escolha. O que eu faço? Eu fico com a minha família e preocupo com a minha família e com o bem-estar da minha família, que envolve o meu bem-estar, ou eu me preocupo com o bem-estar desse garoto? Lembrando que ele é vilão, né? Lembrando que ele, durante toda a história, foi vilão. Muito por causa dessa questão de ter abandonado as pessoas próximas a ele, né? Por ambição, por querer ter um poder muito grande. Então, agora, você meio que finaliza a ideia do cara, que é o final dele, o final do arco dele, é ele voltar pra família, ao invés de querer fazer embate de poder. Porque, na verdade, ele não tá querendo salvar o mob, necessariamente. Ele tá querendo fazer um duelo ali de poder, ele tá querendo parar o mob. E além do fato de que, ao ver que o mob tá lutando, você também tá dando uma confiança, tá dando uma carta de confiança pra ele, pra força interna dele, né? Então, também tem esse aspecto. Olha eles aí. Pegou, viu? Viu que pegou, né? Ah, essa parte do Hitsu é boa, né? Porra, se fuder, irmão. Qual que é a parada? O Hitsu sabe que a Tsubomi tá afim de alguém. A gente não sabe disso? Pois é. O Hitsu sempre respeitou o mob, né? Sobre o que o mob queria falar ou não. Mas o mob nunca teve liberdade pra falar com o próprio irmão. Porque o próprio Hitsu também escondia coisas. A gente sabe que ele também escondia coisas. Os dois irmãos não conseguiam se comunicar, embora fossem irmãos. E cada um escondia uma coisa. Um escondendo coisa do outro. Um fingindo ser uma coisa pro outro que na verdade não era. E um invejando o outro até. Então, o Hitsu invejava o mob pelo poder do mob. E o mob até invejava o irmão por causa da beleza dele e também, né, por outros motivos. Como ele era sociável, etc. Mas o mob nunca demonstrou essa inveja pro irmão. Por quê? Porque ele é uma pessoa que guarda pra ele mesmo. Então o que acontece? Nesse momento, o Hitsu fala: no momento de desespero, você pode contar comigo. Porque por mais que a gente tenha uma barreira entre a gente, por mais que a gente esteja lutando pra não ser quem a gente é de verdade um com o outro, eu ainda sou seu irmão, você ainda pode contar comigo. E isso que dá aquela balançada no mob. Isso que dá aquela balançada, assim. Só que ao mesmo tempo, o irmão acaba sendo um lembrete da realidade, né? Porque, como eu falei, o irmão sabe sobre a Tsubomi. Só que o Hitsu não falou a verdade pro mob agora. O Hitsu não falou sobre a Tsubomi. Então, ele não alcançou o mob. Essa que é a questão aqui. Por isso que ele não conseguiu. Então, qual que é a parada? As pessoas tá falando a verdade pro mob. A realidade. O que está acontecendo de fato. E isso tá causando uma situação que o mob tá cada vez mais fantasiando uma situação. E quanto mais você fantasia essa situação, quando a realidade bater, ela vai ser bastante traumática. Por isso que o Hitsu já pensou, será que o que ele tá passando agora é porque ele tomou fora da Tsubomi? O Hitsu achou que era por causa disso que ele tava fora de controle. Então, se ele sabe que o mob vai passar um trauma e ele não faz nada, porque tem medo de machucar, porque tem medo de causar um trauma, alguma coisa nesse sentido, mas assim, a verdade liberta, né? Lembrando que o nosso querido Reigen já falou 2 episódios atrás. O mob tá
vivendo uma fantasia, idealizando coisas. Ele tá chegando muito perto da realidade, por isso que, né? Porque todo o caminhar dele pro encontro com a Tsubame é o caminhar dele pra encontrar com a realidade. Essa que é a questão. E é por isso que ele tá perdendo o controle, porque tá cada vez mais próximo de chegar à realidade que vai ser provavelmente uma realidade dolorosa. Porque a verdade, ela dói. Qual que é o ponto? O ponto é que, nesse caminhar, as pessoas elas estão pensando sobre o mob. Então o Hanazawa pensa sobre o mob. O Hitsu fala, você pode contar comigo. O Hanazawa fala, eu te venci. Ninguém tá falando a verdade pra ele. Que ele é assustador. Todos eles idealizam o mob de alguma maneira, como o Chama dele mesmo falou. Então, ninguém tá falando a verdade pra ele. Em nenhum momento aqui. Todos eles ajudaram de alguma maneira a conter os danos, certo? Então estão contendo os danos da realidade que está por vir. Estão contendo os danos desse trauma que pode afetar outras pessoas, pode afetar eles, né? Mas a verdade, de fato, ninguém falou pra ele. Rapaz. Próximo episódio vai ser o melhor episódio de anime do ano disparado. Puta que pariu, irmão. Vai se fuder. Porra! Já falei bastante, né, sobre essa questão de ele segurou durante a vida inteira. Ele escondeu uma grande parcela de quem ele é por causa da Tsubame, por causa do irmão, por causa de vários fatores durante a vida toda. Mas principalmente por causa da Tsubame. Porque ele queria ser o ideal pra Tsubame. Ele entrou na porra do fomento corporal porque ele queria ser o ideal pra Tsubame. Suprimiu os poderes dele porque ele queria ser o ideal pra Tsubame. Quando ele usava os poderes dele na frente da Tsubame, ele usava na frente da Tsubame porque a Tsubame gostava que ele mostrava o poder. Certo? Então, a vida inteira dele, ele foi uma pessoa pra agradar a Tsubame. O que tá mudando ele? O contato com as outras pessoas. O contato com o fomento corporal, o contato com o próprio irmão, essa aproximação que ele teve com o irmão. Mesmo que tenha sido pouca, podemos dizer, mas ele teve uma aproximação com o irmão. O contato que ele tem com o Reigen, o contato que ele tem com as pessoas que ele combateu. O que ele aprendeu com os mais velhos, que tiveram poder também. O que ele aprendeu com as pessoas que sucumbiram à ganância, por exemplo, que seria o oposto dele. Então, ele aprendeu coisas nesse processo. Mas ele nunca deixou de suprimir o poder dele. Isso fica claro no momento que o One, ele é bem objetivo, cara. Ele mostrou, você pode salvar o gato de duas maneiras. Você pode salvar o gato puxando o gato pro seu poder, e aí você tá sendo você mesmo, porque você não tá querendo esconder nada, você tá querendo salvar o gato, e você vai lá e salva o gato, puxa o gato. Mostra que você é, você tá mostrando quem você é ali, você não tá escondendo de ninguém. Aí ele não salva o gato puxando o gato, ele salva o gato brecando o carro. Por quê? Porque ele tá falando, se eu brecar o carro, ninguém vai perceber que eu tenho poder. Ninguém vai me notar. Eu não preciso ser notado. Eu quero ser notado pela Tsubame, né? Mas eu não preciso ser notado, tá ok? Situação mais drástica, novamente se confronta com a mesma situação, onde ele tem que ou salvar o garoto ou brecar o carro. Só que ali ele ia mostrar o poder dele de alguma maneira. Então ele não mostra, ele corre perigo de vida. Ele prefere correr o risco de vida do que mostrar quem ele é. Só que numa situação drástica dessa, o que pesou mais? Pesou mais o que ele quer. E ele quer a Tsubame. O que o anime faz? Ele fala, numa situação drástica, muito exagerada, onde você tem que escolher entre você e o que você deseja, se você escolher o que você deseja, você vai ser uma coisa completamente fora de controle. Você vai perder o controle completamente. Por quê? Porque você vai esquecer quem você é. Você vai mostrar apenas aquela sua parte que deseja desesperadamente algo. Então o que foi mostrado no final do episódio? O que o Shigeo Kageyama sem face falou? Eu quero muito encontrar Tsubame. Não importa se você é bonzinho, não importa se você é uma pessoa que tem que tá segurando seus poderes, não importa porra nenhuma, eu vou encontrar Tsubame. Se eu vou ter que machucar alguém, se eu vou ter que acabar com a amizade, se eu vou ter que, sei lá, se eu vou ter que, não importa, eu vou encontrar com a Tsubame. E isso só acontece porque ele nunca confrontou essa realidade, né, de que talvez a Tsubame não esteja mais interessada nele. E de que ele é uma pessoa que tem muita força. E que ele pode machucar. Então são duas realidades que ele não confronta desde lá atrás. Por que foi importante essa parte do Hitsu? Pra lembrar que ele já perdeu o controle e ele sabe que perdeu o controle e ele também se controlou por causa disso. Então são dois motivos que ele suprimiu os poderes dele. Por causa do evento com o Hitsu e por causa do evento com a Tsubame. E ele nunca aceitou.
Ele nunca confrontou isso, ele nunca entrou em contato com essa realidade, ele quis sair dessa realidade, ele quis ignorar essa realidade. E agora, bom, a realidade ela se impõe. Agora, os dois maiores medos dele vão acontecer. Ele perder o controle e ele ser recusado pela Tsubomi. De novo, os dois traumas dele vão acontecer de novo, sacou? Os dois traumas que já aconteceram vão acontecer de novo. Vai ter a conclusão no próximo episódio. Eu não vou falar sobre a conclusão, obviamente, né? Mas o ponto todo é, não dá pra ele continuar mentindo pra ele mesmo e vivendo nessa fantasia. E além de tudo isso, hoje ele está muito mais preparado para lidar com essa realidade do que ele estava antes, porque agora ele tem pessoas para auxiliá-lo. Hoje ele tem pessoas para contê-lo, pessoas para ajudá-lo, pessoas que vão fazer com que os danos que ele causaria, ele não vai causar mais tanto, né? Ele é muito forte, mas tem pessoas ajudando a não ter problema. Ele perder o controle é um problema tão grave assim? É um problema grave, mas existem pessoas que vão ajudá-lo, certo? Esse é um dos pontos. O outro ponto é que ele precisa entrar em contato com a realidade. Ele precisa finalmente descobrir qual é a realidade e aceitá-la. E quando ele aceitar a realidade, as duas, de que a Tsubomi não quer ele tem muito poder e que ele vai perder o controle às vezes, e que se ele não aceitar esse poder, a chance dele perder o controle é maior ainda, certo? Se ele não aceitar essas duas realidades, ele vai acabar machucando muita gente. Como é que você... e aí o próximo episódio vai ser maravilhoso. Como é que você faz uma pessoa que mentiu pra ela durante toda a vida aceitar a realidade? Aí você pensa, quem mentiu pra todo mundo a vida toda? Foi o Reigen. O Reigen mentiu pra fora, mas o Reigen sabe muito bem quem ele é. No arco dele, mostrou que ele sabe. O arco do Reigen foi pra mostrar que ele sabe quem ele é. Ele sabe muito bem que ele mente, ele sabe muito bem qual foi a trajetória dele. Teve o arco até de uma aceitação dele, né? Aceitação da realidade do ponto de vista do Reigen, né? Nesse arco dele teve essa, né? Botar ele um pouquinho na realidade, mas é totalmente diferente do Mob, porque ele nunca negou quem ele era. Ele sabe muito bem quem ele é. Então, se você pegar o arco do Reigen lá atrás, se você pegar esse arco aqui, você consegue chegar numa conclusão sem ver o próximo episódio, mas a conclusão do episódio é muito melhor do que você espera. E é isso, gente. Acabou. Chega por hoje. Vimos o melhor anime do ano e sou ansiosíssimo pra ver esse último episódio, porque vai ser foda, irmão.